Está começando mais um Palavra Profética e o nosso tema de hoje é Seja Amigo de Deus. Mas antes de começarmos, eu quero dizer a você que ainda não é inscrito no meu canal. Você está esperando o quê? Se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com os seus familiares e com os seus amigos. O nosso Palavra Profética agora também é um podcast e você pode nos acompanhar ali no Spotify. Basta digitar Palavra Profética Podcast e você encontrará inúmeras mensagens que vão edificar poderosamente a sua vida. Amém? O Palavra Profética dessa semana vai falar sobre como desenvolver um relacionamento de amizade com Deus. A palavra do Senhor fala no livro de João, no capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Deus é relacional. Estar bem com Deus é algo maravilhoso e é algo extremamente necessário. Nós precisamos estar bem com o nosso Deus, mas também precisamos aprender a desenvolver relacionamentos saudáveis. Porque o reino de Deus, ele não é uma democracia. O reino de Deus é de paz, de justiça e de alegria. O reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida. E hoje o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos alertando, o Senhor está nos direcionando para que nós venhamos desenvolver esse relacionamento com o nosso Pai Celestial e também procurar manter, cultivar relacionamentos saudáveis na nossa vida. Deus está nos mostrando que o reino dele, ele é um reino de paz, de justiça e de alegria, mas também é um reino no qual nós precisamos nos submeter, nós precisamos estar em concordância com aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo, está nos orientando, está nos ordenando. Precisamos obedecer. A obediência, ela é a chave da vitória. A obediência, ela é o pontapé inicial para que você possa desenvolver um relacionamento de amizade com o nosso Deus. Por isso, é muito relevante nós estarmos em concordância, nós estarmos em conformidade com aquilo que a palavra de Deus está nos orientando, está nos ensinando, está nos mostrando como devemos proceder, como devemos agir, como devemos proceder, como devemos reagir diante das inúmeras circunstâncias da nossa vida em conformidade aos preceitos do Senhor, em conformidade à lei do Senhor. Uma pergunta: você quer ser amigo de Deus? Você quer ser amigo do Senhor? Para você ser amigo do Senhor, você precisa seguir os seguintes passos. O primeiro deles é você estar em concordância com aquilo que a palavra de Deus diz. Não adianta apenas você ler a palavra, não adianta apenas você orar, você jejuar, você precisa obedecer a palavra do Senhor, obedecer as orientações que Deus está te dando, obedecer
cada uma das ordenanças do nosso Deus. É importante que nós hoje venhamos colocar a nossa fé em ação. Muitas vezes Deus, Ele fala, muitas vezes Deus, Ele diz para você que chegou o momento, Ele te dá o sim, Ele te dá um aval positivo e às vezes você fica preso diante de uma perspectiva de medo, de frustração ou até mesmo aquela situação na qual você olha e não vê uma saída. Hoje, Jesus está falando ao nosso coração. Jesus está dizendo para nós que nós precisamos obedecer às suas orientações, às suas ordenanças. A palavra de Deus nos fala que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você estar em concordância com aquilo que Deus está falando. É melhor você obedecer a palavra do Senhor, obedecer os preceitos do Senhor, amar a lei do Senhor, aplicar a palavra do Senhor, aplicar a ordenança, as orientações da parte do nosso Deus, para que você possa ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer, em tudo aquilo que você colocar suas mãos, por onde você for. A palavra do Senhor fala, lá em Josué no capítulo 1, que o Senhor, Ele animou a Josué. O Senhor, Ele falou fortemente ao coração dele. O Senhor tirou ele de uma depressão, de uma melancolia, de luto, por conta da partida do seu líder Moisés. Ele estava entristecido, ele estava cabisbaixo, mas o Senhor falou ao coração de Josué. O Senhor orientou a Josué. O Senhor disse a Josué que era necessário ele estar em concordância, que era necessário ele obedecer, de não se desviar de nenhuma das orientações que o Senhor estava lhe dando, que ele precisava meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para que ele fosse bem sucedido em tudo aquilo que o Senhor já tinha preparado, em tudo aquilo que o Senhor já tinha planejado para ser realizado na vida daquele povo. Através da obediência, você vai ver Deus fazer milagres, pois assim aconteceu. Grandes milagres aconteceram na vida de Josué, através da vida de Josué, através da vida de Caleb. Deus, ele manifestou seu poder de uma maneira graciosa e aquele povo conseguiu mais adiante passar pelo Rio Jordão de pés enxutos. Depois eles rodearam ali Jericó e logo eles chegaram ao lugar almejado, a terra que mana leite e mel. Você está entendendo que Deus está falando ao seu coração hoje aqui no nosso Palavra Profética? Deus, Ele está nos dizendo com todas as letras que é necessário obedecer, é necessário estar em concordância, é necessário fazer aquilo que Ele tem nos orientado e como devemos proceder diante das inúmeras circunstâncias da vida. Muitas pessoas pensam que o Senhor, Ele se esqueceu. Muitas pessoas pensam que o Senhor, Ele deixou de lado, mas não. O Senhor, Ele não te deixou de lado. O Senhor, Ele não te esqueceu. O Senhor, Ele não te desamparou. Mas o Senhor hoje está falando ao seu coração, amado e amada do Senhor, que você precisa estar em concordância, em obediência à palavra do Senhor. Você precisa obedecer. É necessário você obedecer. É necessário você desenvolver esse relacionamento com Deus. Não adianta nada você buscar a face do Senhor, o Senhor falar ao seu coração e você simplesmente receber aquela palavra e não discernir
discernir o que Deus está falando através daquela palavra. É necessário discernir os tempos em que você está vivendo. É preciso discernir o que Deus está falando com você. É preciso buscar mais clareza, mais precisão naquilo que o Senhor está falando ao seu coração. Pois, quando você está em concordância, quando você consegue discernir, quando você consegue obedecer, quando você consegue colocar em ação, aplicar a palavra do Senhor, você vai ver que você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Olha que poderoso que a palavra de Deus fala. Abraão se tornou amigo de Deus porque ele obedecia a voz do Senhor. Nós vemos na palavra do Senhor diversos textos bíblicos aonde relata a história de Abraão, do pai das nações. E hoje o Senhor, Ele está direcionando o meu coração, o seu coração, para que nós venhamos estar em concordância para obedecer a palavra dEle, obedecer às ordenanças dEle, obedecer tudo aquilo que Ele tem nos falado. Por isso, não se esqueça, não adianta nada apenas orar, apenas jejuar, apenas louvar, apenas ter um tempo de qualidade com Deus e você esquecer do principal, que é obedecer, que é fazer aquilo que o Senhor está orientando. O Senhor já nos disse no bloco anterior que o reino dele não é uma democracia e que o reino dele não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. Você sabia que não é possível você dizer que ama Deus e odiar o seu irmão? Quem ama a Deus, ele precisa também amar o seu irmão. Porque não adianta nada você dizer que ama Deus e odeia o seu irmão. Sabe o que a Bíblia diz sobre essas pessoas que falam que amam a Deus e odeiam o seu irmão? Ela chama essa pessoa de mentirosa. Essa pessoa se torna mentirosa. Por quê? Porque lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 44, olha o que diz. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Desse modo, entendemos que amar os nossos inimigos é fundamental. A palavra de Deus fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e também devemos amar o nosso próximo. Devemos amar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão próximas de nós e aquelas que também estão distantes de nós. Precisamos aprender a amar os nossos inimigos, bendizei os que falam mal de você. Fazei o bem às pessoas que te odeiam. Orai por aqueles que vivem te perseguindo. Aquelas pessoas que vivem te caluniando, falando mal de você. Por quê? Porque assim você estará fazendo tudo em conformidade o que a palavra de Deus está nos orientando hoje. É muito fácil amar as pessoas que nós temos convivência, que nós temos afinidade, amar as pessoas que convivem conosco e, de certa forma, excluir ou afastar aquelas pessoas nas quais você não possui afinidade, nas quais você não possui proximidade. Perceba que a palavra do Senhor está nos dando uma orientação riquíssima. E essa orientação, ela é de grande relevância para as nossas vidas. Precisamos amar os nossos inimigos,
Precisamos amar aquelas pessoas que falam mal de nós. Precisamos fazer o bem às pessoas que nos odeiam, aquelas pessoas que falam que não te suportam. Orar também por aqueles que vivem te perseguindo, que vivem se levantando contra você, que de certa forma é uma pedra no seu sapato. É duro dizer isso. É duro dizer isso, mas é necessário. Porque nós não podemos deixar passar nenhuma dessas orientações que o Senhor está nos orientando. E como que eu vou aprender a amar os meus inimigos? Através da pessoa do Espírito Santo. Através da pessoa do Espírito Santo, você vai pedir a Ele, para Ele te dar amor, para Ele encher o teu coração de paz, de amor, de bondade, de certeza de que o Senhor, Ele está na sua frente, de que o Senhor Ele está trabalhando na sua vida, de que o Senhor está operando maravilhas na sua vida e que nada daquilo que essas pessoas estão se colocando como os seus inimigos vai impedir o que Deus vai fazer na sua vida. Sabe, a gente precisa tomar posse hoje da palavra do Senhor, porque o Senhor Ele nos fala e Ele nos dá diversas orientações. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir o agir de Deus, ninguém vai impedir o manifestar da glória de Deus na sua vida. Não adianta nada pessoas se colocarem como seus inimigos e quererem atrapalhar o que Deus quer fazer na sua vida. Mas também você não precisa sair falando mal, desejando mal, ou até mesmo rogando uma praga, porque isso não é coisa de cristão, viu? Nós precisamos colocar as nossas vidas na brecha que o Senhor está nos orientando hoje. Não podemos deixar o inimigo usar a nossa boca para liberar palavras de maldição na vida de outras pessoas. Nós precisamos usar os nossos lábios para proclamar a salvação, para anunciar as boas novas de Cristo Jesus, para ser medicina dos céus aqui na terra. E por onde o Senhor te mandar, fale bem das pessoas, trate bem as pessoas, principalmente os seus inimigos. Mostre a essa pessoa que você é uma pessoa com um coração transformado, com um coração quebrantado, uma pessoa que tem Jesus, uma pessoa que não vive segundo o que as pessoas fazem ou deixam de fazer por ela, mas que vive em conformidade com o que a lei do Senhor nos diz. Honre 2 vezes mais. A palavra do Senhor nos fala que a honra produz honra. Por isso, você precisa falar bem de todas as pessoas que estão à sua volta. Fale bem daquelas pessoas que falam mal de você. Se você tiver alguma queixa contra o seu irmão, deixe a sua oferta ali no cantinho ou ali guardada. Reconcilie primeiro com o seu irmão e depois entregue a sua oferta a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele quer que você desenvolva relacionamentos saudáveis. Deus não quer apenas que você esteja bem com Ele, mas Deus quer que você esteja bem com as pessoas que estão à sua volta também. Perdoe na medida que Jesus te perdoou. A palavra do Senhor nos relata que é 70 vezes 7. E isso quer dizer sempre, sempre que se fizer necessário. Não fique acumulando mágoas dentro do seu coração, mas libere perdão, perdoe todas aquelas ofensas, às vezes uma palavra que foi mal interpretada. Você precisa aprender a desenvolver o hábito de liberar perdão. Isso é algo transformador e isso vai mudar completamente a sua vida. E mais uma coisa, aprenda
a honrar as pessoas. Aprenda a honrar o seu pai, a sua mãe. Você que é casado ou casada, honre o seu esposo, honre a sua esposa, honre os seus filhos, honre o seu chefe, os seus colegas de trabalho, os seus pastores, os seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Honre as pessoas que estão à sua volta, porque a honra, ela produz honra. Se alguém te honrar de uma maneira que você não esperava, que você possa retribuir 2 vezes mais, porque a palavra de Deus já nos ensina que nós devemos honrar 2 vezes mais. Sem amor, nada serei. A palavra do Senhor nos fala lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 1, bem assim: ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Deus está nos dando uma orientação clara sobre a suprema excelência do amor. Se vista de amor, ame a lei do Senhor, converta o seu coração hoje. Vire essa página hoje na sua vida. Aprenda a amar as pessoas que se posicionam como seus inimigos. Aprenda a amar aquelas pessoas que te odeiam, aquelas pessoas que dizem que não te suportam. Aprenda a amar as pessoas que falam mal de você, que te apedrejam, que te humilham, que te caluniam. Tudo conforme o que a Bíblia nos ensina. E amar é algo supremo, é algo excelente, é algo que vem do coração do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus transformador, Ele é um Deus que muda a vida do homem e da mulher. E hoje, Jesus está falando ao meu coração e ao seu coração que nós precisamos nos vestir de amor, que nós precisamos nos revestir do amor do nosso Deus e precisamos propagar esse amor de Deus na vida de outras pessoas, na vida das pessoas que estão próximas de nós, que nós temos afinidade, e também na vida daquelas pessoas que nós não temos certa proximidade, que não temos certa proximidade, não temos afinidade. Perceba que hoje Jesus está falando muito forte ao meu coração e ao seu coração, que nós precisamos converter os nossos corações diante do nosso Deus, que é necessário converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque isso é de grande relevância, a suprema excelência do amor. Precisamos estar com as nossas vidas repletas do amor de Cristo Jesus. E hoje Deus está falando ao seu coração que sem amor nada podemos fazer, sem amor nada seremos, sem amor nós não chegaremos a lugar nenhum. Por isso, desenvolva o amor, ame as pessoas que você tem afinidade e ame as pessoas que você não tem afinidade. Amém? E nesse momento profético, eu quero dizer a você, para você se tornar um amigo de Deus, é necessário você obedecer aos seus mandamentos. Ore pelas pessoas que te odeiam, pelas pessoas que te desprezam, pelas pessoas que falam mal de você. Ame os vossos inimigos, ame os seus amigos e ame os seus inimigos. Ame as pessoas em geral. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos perdoar. Não fique acumulando lixo emocional dentro de você. Está na hora de você deixar para trás tudo aquilo que está atrapalhando você de continuar a sua jornada de uma maneira mais leve e de uma maneira mais objetiva. Honre 2 vezes mais as pessoas. Honre 2 vezes mais as pessoas que te honrou.
honre com amor, honre nas suas atitudes, honre nas suas ações, mostre que você é uma pessoa que tem Cristo Jesus na sua vida. Desenvolva relacionamentos saudáveis. É preciso estar de bem com Deus, mas também é preciso desenvolver relacionamentos saudáveis com as pessoas que estão à nossa volta. Não se esqueça, o nosso Deus, Ele é um Deus relacional. Deus, Ele quer que você esteja bem com Ele, e Deus, Ele quer que você desenvolva relacionamento saudável. Deus quer que você esteja conectada às pessoas que vão te empurrar para o seu destino profético, e também ame as pessoas, aquelas que você tem afinidade, e inclusive os seus inimigos. Amém? Você não pode perder a próxima mensagem que nós estamos preparando para a sua vida. E se você aí, que está do outro lado dessa tela, ainda não é inscrito no meu canal, você está esperando o quê? Vai lá, se inscreve no meu canal, ative o sininho e deixe seu like. Curta, comente e compartilhe com seus familiares e com seus amigos. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que tem curtido, interagido, comentado, compartilhado o nosso Palavra Profética. E nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!